E aí, Lu? Manda um convite aí. Beleza. Tô fixando o comentário aqui. E aí, Lu? E aí, como é que você Tudo tá? Tudo certinho? certo? Maravilha. Tô fixando o comentário aqui para você verificar se tá tudo certinho. Seu Tá bom? nome. Lou Schmidt, compositor, produtor musical, diretor de criação e sócio da Handful. Tá lindo, cara. Melhor Tá impossível. linda? Melhor Boa. só se ele não tivesse na pandemia, né, cara? Trancado em É casa. verdade. É verdade. Tudo certo aí, Lou? Como é que tá? Tudo, cara. Pô, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Aí eu fiquei super feliz de participar desse bate-papo aí. Tô cheio de É, eu que iluminação em agradeço, volta cara. aqui pra ficar bem na live. Tá bem, tá cuidando bem do som e da imagem aí. Eu que É, agradeço a sua participação, Lô. Vai ser muito bacana esse bate-papo aqui. Esperar entrar mais um pouco de gente aí. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui já, tá. sua. Então vamos lá, vou colocar um. Vai lá Legal. então. Eu já Vai até ser botei no legal. modo avião pra não ficarem me ligando aqui. Boa! Vamos lá. Lô, fazer uma breve apresentação sua aqui. Você é produtor musical, compositor, diretor de criação de uma produtora de áudio. Eu gostaria que você contasse hoje aqui pra gente um pouco como foi que você entrou no universo da música e como foi a sua trajetória até chegar onde você está hoje. De ser dona e sócio de uma produtora de som, como o seu trabalho autoral você consegue fazer correr ao mesmo tempo a parte da publicidade, o trabalho autoral. Que você dividisse com a gente um pouco como é o seu processo criativo. Está aberto aqui o nosso bate-papo, nossa prosa, enquanto a gente faz a nossa barba aqui. Caralho, vou ter que me coordenar muito pra fazer a barba e falar tudo isso. Não, cara. Começa passando a espuma. Você vai de gilete ou vai de. Não, eu vou com a maquininha aqui mesmo, cara. Tá bom, eu vou enquanto. Cara, conta aí, como é que foi que hoje essas imagens são suas aí, captadas lá na Food, Tô mostrando um pouco vendo. dos seus bastidores. Eu Legal. queria que você contasse pra gente, assim, como foi que você chegou até aqui, como foi que a música entrou na sua vida. Tá. Então, cara, na verdade, assim, eu não tenho nenhum músico na família, né? Minha família, meus pais são jornalistas, né? Aham. Mas, claro, minha mãe sempre gostou de música, né? Até um negócio engraçado que eu não contei ontem, né? Quando a gente tava fazendo o pré-papo, é que até um pouco antes do Rock in Rio 1, que foi 1986, a minha mãe tinha uns discos que eu não curtia muito, cara. Ela tinha uns LPs assim, eu me lembro que ela tinha um LP do Caetano com uma sunguinha na capa e da Gal Costa com uns cabelão assim, e era aquela coisa meio MPB, que depois eu até entendi a parada, mas na época eu não curtia muito ouvir música, né? Aí chegou o Rock in Rio e teve aquele boom assim de coisas pop assim, né? Michael Jackson e tal, e Bruce Springsteen, Nina Hagen. E aí a minha mãe comprou um disco do Talking Heads e um do Duran Duran. E aí, a partir desse momento, eu comecei a achar legal, assim, ouvir música e tal. E também naquela época dos anos 80, assim, sei lá, 87, 88, as crianças... Eu sou de Porto Alegre, né? As Uhum. crianças tinham umas festinhas, assim, que as crianças gostavam de dançar. Tinha aquele negócio de dança da vassoura. E aí a gente curtia tudo, a música que tocava na época, que é o, tipo, techno, pop, assim, né? Sim. Depeche Mode, Erasure, New Order, que são coisas que eu curto até hoje. Tipo assim, Depeche Mode é das minhas 3 bandas favoritas desde que eu era criança. E Olha aí... aí. Barulhos. Manda Quer ver, que manda ver. continue? E Manda ver, aí, manda ver. cara, tipo, Conta. eu estudava num colégio que tinha um conservatório de música, né? Uhum. E, e a minha mãe, tipo, primeiro ela tentou me dar uma gaitinha de boca pra eu aprender a tocar, mas, tipo, não engrenou muito. Aí depois a minha avó me deu algumas coisas tipo flauta, tipo um órgão de brinquedo que eu tenho até hoje aqui guardado no armário, mas também não foi muito. Daí eu comecei a fazer aula de piano com uns 10 anos, né? E Aham. comecei a gostar muito, né, da função de aprender música, de estudar. Eu Aí sempre foi fui meio... o piano foi o instrumento que te fez conectar de vez com a música ali. O piano foi, É, você sentiu. na verdade, primeiramente eu entrei numa aula de teclado, que era aquela coisa de tocar teclado eletrônico com acompanhamento, sabe? E aí Uhum. eu estudava, fazia aula e tinha um negócio que, assim, quando você aprende teclado eletrônico, assim,
você faz o ritmo, aquele ritmo pré-eletrônico que é meio churrascaria, assim, na mão esquerda e toca a melodia com a mão direita. E aí eu perguntei pro professor assim, tá, mas a mão esquerda não faz nada, ela só fica apertando os acordes, assim. E aí ela mostrou, não, se você estudar piano, a mão esquerda também se mexe. Aí, Aham. aí eu quis mudar pro piano. Aí eu comecei a Legal. fazer aula mais de piano mesmo, né? E aí foi tudo meio que, assim, o ambiente do colégio que eu estudava, que era o Colégio Americano em Porto Alegre, era legal, porque tinha um conservatório de música dentro. Então, comecei a fazer aula de piano, daí daqui a pouco comecei a fazer aula de teoria e solfejo, aula de violão. Chegou uma hora, quando eu tinha 15 anos, que eu fazia aula de violão, aula de piano, aula de guitarra, aula de teoria e solfejo, aula de canto, e tinha uma banda. E aí o interesse ficou todo focado nisso, né, cara? Foi Ali você muito decidiu que legal. a música não ia mais sair da sua vida ali. Você ia trabalhar, você não sabia com o que ainda, mas é alguma coisa relacionada à música. Desde essa idade já tinha isso muito certo na sua mente ali. Exatamente. Eu sempre falo que desde a 7ª série eu já sabia que era música. Assim, eu não sabia o que dava para fazer para trabalhar com ela, né? Mas, tipo... Eu imagino, como você falou, na sua família não tem nenhum músico. Seus pais devem ter ficado um pouco assustados, assim, né? Porque é uma Então, carreira, foi o como a gente contrário, sabe, muito cara. incerta. Tipo, Ah, é? porque, na verdade, uma coisa que eu acho que sempre fez eu fui continuar, sempre que me fez continuar, foi que, tipo assim, o meu pai e a minha mãe, eles sempre me apoiaram, né? Sempre Que legal. me incentivaram, mesmo, tipo, não tendo ideia do que seria, né? Até depois eu vou contar, foi o meu pai que me empurrou pra publicidade, né? Foi engraçado, Sério? né? Ah, que legal. Sério. Ô, Lou, então, quer dizer, ali já estava tendo, praticamente já tinha feito a base que você ia seguir nessa carreira. Bom, quando é jovem, a galera costuma ter banda. Você teve bandas na infância, na adolescência ali? Como é que foi Tive. essa seu primeiro namoro ali com a música? Já Então, tocava em show? no colégio, assim, como a gente tinha essa coisa do festival, tinha alguns festivais de música de colégio, assim, né, em Porto Alegre, que eram super manjados e famosinhos, assim, né? Então, tipo, no meu colégio tinha um festival chamado Bill in Concert, que basicamente as pessoas pegavam, cada turma fazia uma bandinha, que poderia ter até 2 músicos profissionais de fora auxiliando, e tocavam músicas que falassem sobre biologia. Daí você podia fazer músicas próprias ou podia fazer um cover, mudando a letra, né? E isso valia ponto no final do bimestre, cara. Isso que era mais legal. Pra você estava bem, né, cara? Coitado de mim, eu tava ferrado. Não, mas no fim a galera, com essa coisa do festival, todo mundo queria participar do festival e assim, acabava aprendendo na marra os negócios, legal. Né? Então, foi a minha primeira grande motivação para querer tocar em banda foi isso. Daí, tipo assim, a gente cheguei a ter bandas tocando nesse festival do colégio, né? E cheguei a ganhar alguns prêmios, que foi super, tipo, festival de colégio, óbvio, mas super motivador, assim. Eu ganhei melhor guitarrista 2 vezes no Bill in Concert, que era do meu colégio, que era o americano, e ganhei outra vez no FICA, que era o festival do Anchieta, que era um colégio maior, assim, e era mais famoso esse festival. Esse festival é super famoso. Sim. Festival interno da canção anchietana. E aí, que legal, Lou. Meus amigos estão entrando. Legal. E conta um pouco, você depois, como é que foi? Você, além dessas bandas de colégio, que você ganhou os prêmios, ganhou os festivais, você começou a fazer também, como é que era? O que você almejava nessa época da sua vida? Você quer ter uma banda? Como essa que foi? É uma boa pergunta, cara. Eu achava, assim, porque como eu estudava muito e fazia aula de tudo que era coisa, e eu queria, sei lá, eu queria ou tocar numa banda famosa e morar em Los Angeles, alguma coisa assim. Mas eu não tinha ideia de como fazer isso, né? Sim. E claro, obviamente que as coisas que eu gostava de ouvir não eram as coisas que tocavam no rádio, já naquela época, né? Então, passei a adolescência inteira muito focado em música erudita e rock, né? E acho que foi, tipo assim, eu pensava que eu ia ou tocar numa banda ou coisa parecida e ser sideman, acompanhar artista, sei lá, algumas coisas nada a ver, assim, que a gente não tem ideia quando a gente jovem, né? Você tá entrando naquele universo, tudo novo, ainda mais que a mídia naquela época não era que nem hoje, você tem o Instagram, você vê revista, né? Tem revista. Hoje em dia a informação é muito mais fácil de conseguir, né, cara? Tipo assim, dá pra tu até perguntar, sei lá, tipo, às vezes vai que você comenta no Instagram de alguém e o cara responde, né? Tipo, eu me lembro que uma das coisas interessantes que eu li esses tempos é que
na minha época, os nossos ídolos, eles eram inalcançáveis, inatingíveis. Assim, você olhava o cara, sei lá, o Steve Vai tocando guitarra, o cara tinha 3 metros de altura. Hoje em dia você entra no Instagram dele lá, ele em casa lá com o cachorro, sabe? Tipo, numa filmagem tosca que, tipo, você com o iPhone faz também, entendeu? Não, e também a possibilidade de você colocar música online, ela faz isso. Hoje é muito mais acessível isso, né? Hoje você faz uma boa música, já milhares de histórias de pessoas que colocam ou como instrumentista ou cantor que divulga o trabalho na internet, cria ali o seu grupo de fãs e consegue um lugar no mercado. Né? Eu acho isso muito legal, cara. Na verdade, é uma das coisas que eu fiquei muito mais entusiasmado de uns tempos pra cá é que a internet virou um grande palco, né? Então, tipo assim, mesmo assim, eu que sou um bicho de estúdio, né, que eu falo, tenho feito muita coisa de divulgação em rede social e tal, e é muito legal, assim, porque as pessoas vêm, as pessoas comentam, elas interagem. É um negócio bem... Abre bem muitas diferente. Portas, né? Abre muitas portas, exatamente. Você fez faculdade de música, né? Como é que foi? Conta um pouco dessa etapa da sua vida aí. Quando foi Então, como é que é uma faculdade de música? É um bom questionamento, cara. Quando eu acabei o colégio, eu entrei na faculdade de música na URGS, que é a Federal do Rio Grande do Sul. Eu entrei no bacharelado violão, que é o curso de violão. Tá. E aí eu não durei muito, assim, eu fiquei 2 anos mais ou menos lá, porque o foco do curso é uma coisa assim mais para você virar um concertista de violão, assim, intérprete, né? Então chega um momento que você tem que estudar muito repertório e tal, e assim, pô, tenho amigos incríveis, assim, tipo o Paulo Inda, que é um puta concertista de violão, que estudou comigo naquela época, e ele seguiu carreira, fez mestrado e virou professor e tem uma puta carreira nisso, mas para mim não era legal, porque eu sempre gostei de compor, de criar e não de interpretar. Então, tipo assim, chegou um momento que tava muito pesado, aquele treco de ter que aprender música do bar, sei lá, tocar uma suíte de cello de 20 páginas e no final do semestre ter que apresentar na banca para ser avaliado com nota. E eu comecei a achar chato. Pra mim era meio que tocar cover do bar, que lá, sabe? Tipo, nada contra tocar cover, mas tipo assim, minha parada não era o que tava dentro de você, né? Você queria exatamente. Colocar alguma coisa ali no universo, né? Que vinha de dentro de você ali. E aí, mais tarde, cara, tipo, eu saí dessa faculdade, fiquei 2 anos. Daí eu dei uma banda, fiz 3 semestres de informática, que eu sempre fui meio nerd. Caramba, sempre gostei mesmo? Será que aí tem um pé da música eletrônica? Eu tô viajando, tem, com certeza, com certeza. Aí, tipo, fiz um pouquinho, fiz 1 ano e meio, mais ou menos. E depois, mais velho, quando eu já estava trabalhando e já estava me pagando as minhas contas e me sustentando, eu voltei para a faculdade para fazer composição. Daí foi super, assim, tipo, mind-bending, assim. Lá, encontrou ali. Abriu a cabeça, assim, total. E lá que eu tive aula de orquestração, de essas coisas mais difíceis de você fazer com um professor particular, sabe? Entendi. Lô, e aí como foi o processo de entrar no mercado de trabalho? Quando você saiu da faculdade, como é que era? Vou trabalhar com música. Como é que foi esse momento? Então, naquela época eu já tocava em algumas bandas, né? Eu tô misturando um pouco a cronologia de tudo aqui, cara, mas o importante é contar como chegou até aqui. Manda bala. Eu vou tentar aparar meu bigode enquanto eu falo disso. Cara. Vai lá. Eu já tô aqui, manda ver. A pergunta que era como você, por exemplo, aqui eu fico imaginando, né? Beleza, você se encontrou na composição, tinha suas habilidades como instrumentista, mas como a gente sabe, começo de carreira de músico, tem muito toca na noite. Como foi que você descobriu esse mercado da publicidade? Seu primeiro trabalho já foi numa produtora de publicidade? Como foi essa sua entrada? Ó, até que ficou legal. Tá bom, cara. Pô, se você consegue tocar piano, tocar piano precisa de uma puta habilidade de coordenação. Você consegue fazer barba e falar ao mesmo tempo. Aí só tem que pensar no raciocínio. Então, mas cara, conta aí. Na verdade, eu tive a minha primeira banda que se chamava Véia Louca, né? Que era a banda do Louca. Colégio, né? Foi com os putas amigos que a gente meio que aprendeu a tocar junto, assim, né? E aí, logo em seguida, foi essa coisa de entrar na faculdade e tal, de música. E eu não tava... Aí, tipo, quando eu saí do colégio, eu acabei fazendo esse movimento, entrar na faculdade de música e ter algumas outras bandas. Daí, alguns amigos meus me chamaram para tocar em outras bandas e algumas bandas que tocavam na noite, assim.
E eu acabei fazendo um pouco disso também, assim, fazia um pouco de tudo, assim, dava aula, Tá. tocava com algumas bandas e meio que produzia uns negócios em casa, assim, na época era meio, não tinha essa coisa de internet que a gente tem acesso a muito material e muito tutorial e tudo Sim, sim. na mão, tipo, você só não aprende quem não quer, né? É E verdade. aí eu me lembro de começar a gravar em casa e começar a produzir isso em 1997, cara, ou seja, Caramba, cara. oficialmente são 23 anos de produção. Né? E no momento que a música é bem diferente do que é hoje, né? Você Total, tá falando total, a total. conexão, aprender, buscar, mostrar trabalho. Mas enfim, você se dividia em tocar na noite, compor. Você tava mergulhando no universo, mas nada ainda que fosse algo, eu digo assim, Nada de. muito concreto, cara. Era Exatamente. muito sonho e pouco resultado prático. Daí, tipo assim, Uhum. enquanto alguns amigos estavam lá fazendo suas faculdades de publicidade, de engenharia, sei lá o quê, eu tava meio tipo, puta, e agora? Para que lado que eu vou? Não sei. Sim. E isso gerou uma certa inquietude e ansiedade. E o meu pai, cara, meu pai e a mãe são jornalistas, e meu pai falou assim, por que tu não vai lá falar com o Carlos Couto, que é um amigo meu, que é um cara que tinha trabalhado com ele, um cara super gente fina, que era de rádio, meu pai era jornalista Uhum. de rádio, né, cronista esportivo. E aí o meu pai tinha trabalhado com o Couto na década de 70, e lá pelaquela época o Couto tinha um estúdio de publicidade em Porto Alegre, Uhum. chamado De, Sociedade de, de Acústica. estúdio de música, de som para publicidade, de Isso, produção de som. exatamente, Tá. Uhum. Era um estúdio que fazia produção de som para publicidade. E aí, claro, naquela época, sei lá, 99, assim, mais ou menos, 2000, o grande movimento que tinha em Porto Alegre de áudio para publicidade era para rádio, né? Sim. Os anunciantes mais locais não tinham grana para meter um comercial de TV numa rede nacional. Então, o que tinha? Tinha muito jingle, né, para Famosos rádio, jingles. e muito spot. Então, tipo assim, eu meio que fui lá falar com ele e tal. Basicamente, os caras falaram comigo, ouviram meu material, mas falaram, pô, ainda não tá preparado para Uhum. trabalhar, porque eu tava muito verde, né? Ainda tava muito erudito, assim, muito quadradinho, fazendo tudo muito certinho, a mentalidade de estudante ainda, né? Isso eu tinha uns Sim. 18. Aí eu comecei a encher o saco, e visitar, ficava olhando e tal. Daí eu meio que fiquei amigo da galera. E aí um indica para um, indica para outro, e eu fui começando a trabalhar, assim, Que lentamente, né? demais. Entrou já no mercado. Aí que foi, digamos assim, você entrou no mercado da publicidade. E você conseguia. E assim, uma coisa que você faz até hoje, você conseguiu. Hoje eu sei que você faz, mas na época também você conseguia trabalhar com a publicidade e manter seus trabalhos autorais, banda. Como é que foi? Você teve Sim. alguma banda que foi no momento ali que você estava crescendo na publicidade e você conseguiu crescer junto com a banda? Como é que foi esse processo aí? Eu participei de uma banda muito massa que, tipo assim, os caras são meus irmãozões até hoje, que é a Aquaplay. E é Uhum. uma banda que foi bem famosa uma época em Porto Alegre, no Rio Essa Grande aí, do né? Ó, Sul. Aquaplay. E a gente tocava em rádio, tinha gravadora, tinha empresário e tudo. Tem um amigo meu que fala que é uma banda, quando ela não é famosa, ela é mimosa, né? Porque é o Fá do Ré, Mi, Fá, meio tão abaixo. O mago que fala isso, né? Então, banda mimosa, quase famosa. Bom, por que quase famosa? Vocês tinham gravadoras? Conta um pouco, como é que foi esse momento? Cara, os meninos, eles chegaram a gravar um primeiro disco, então teve um hit que tocou muito em rádios lá no Rio Grande do Sul. E a gente gravou um segundo disco, e aí lançou o disco, fez turnê pelo interior e tal, mas não teve uma repercussão tão forte, né? E, então, tipo, foi muito massa, assim, uma experiência muito foda. E, tipo, só não explodiu a ponto de fazer com que as nossas vidas tivessem uma carreira em função da banda. Uhum. E aí, depois de alguns anos, cada um acabou indo fazer suas coisas, assim, né? Mas, tipo, a gente se fala direto. Tem um grupo no WhatsApp que a gente fica se Não, mas matando, foi uma grande discutindo. experiência que vocês tiveram. Sim, mas vocês tiveram toda a experiência que uma banda tem, né? Assim, de viajar, fazer show. Sim, Tudo sim. Vocês sentiram na pele isso, né? Isso que é muito legal. Isso é muito legal, cara. Tipo, você vai, sei lá, você vai fazer um show num festival de rock no interior do Rio Grande do Sul, aí vem um ônibus te buscar com 3 holds, os caras carregam tuas coisas. É legal essa parada, assim. Daí você tem um camarim cheio de coisa, e só entra na hora de tocar. É super divertido, né? E tudo isso em paralelo,
com a publicidade ali. Você cresceu Isso, na publicidade. Aí eu já tava trabalhando, né? Eu já tinha trabalhado em algumas produtoras, já tava com uma estrada grande, assim, né? Tipo, eu trabalhei em alguns lugares fixos em Porto Alegre e teve uma época que eu fiquei freela também, que eu fazia para vários lugares, né? Vamos fazer mais barba, enquanto você me pergunta alguma coisa. Não, então, o que eu queria saber, Lô, é, por exemplo, assim, quando você estava nesse momento ali, publicidade, banda, você sempre mantendo ali o seu trabalho autoral. Na publicidade, quando foi que você sentiu que estava no momento de sair e ter a sua própria empresa? Porque eu sei que antes de vir para São Paulo, você começou a montar uma empresa lá no Sul. Como é que foi? Você falou, não, agora Sim. você é uma pessoa que tem uma habilidade de comunicação muito boa. Eu sempre fui meio grilo falante, assim, né? Então, tipo assim, inclusive até algumas vezes eu acabava falando demais do que devia, né? Eu aprendi a controlar isso com os anos, né? Mas isso sempre foi legal, assim, para business, né? E aí, tipo, o último lugar que eu trabalhei fixo lá foi a Som Guia, que era uma produtora que fechou também. Tá. Mas foi muito legal. Pedro Guiço, meu segundo chefe. E aí, tipo assim, devido a coisas de ideia, assim, de alinhamento, eu achei que eu poderia, se eu tivesse uma empresa, eu ia conseguir fazer coisas mais com a minha cara. Já era uma ideia um pouco parecido até com o que você fez na faculdade, né? De sair dali de intérprete para compositor. Você tem essa veia de criação mesmo, né, Lô? Eu sempre fui meio rebelde, cara. Empreendedor, né, cara? Um cara Total. que tem Microempreendedor que a gente fala, né, cara? Ah, mas não micro, cara. Pô, sua produtora de som é enorme, cara. Faz trabalhos incríveis. Sim, a gente vai assistir aqui. E aí, cara, essa minha coisa toda começou com essa vontade de querer fazer um negócio mais com a minha cara e tal. E eu sempre tive dificuldade não com chefes, né? Porque eu sempre me dei bem no âmbito pessoal, mas com pessoas me pedindo alterações das minhas coisas de criação. Né? Como um bom artista. Até hoje, cara, eu tento fazer com os meninos que trabalham comigo, meus colegas, como eu tenho essa função de ser diretor de criação, eu tento fazer com que os feedbacks não sejam desrespeitosos, né? Então, tipo assim, as duas coisas que eu mais odiava quando eu tinha alguém me pedindo ajuste nos meus trabalhos era tipo assim, pedido de ajuste placebo, que ninguém vai notar, só o cara que pediu, né? Por exemplo, deixa essa música mais tranquila, ou deixa essa música... Tipo, tem os pedidos... Cara, é que, puta, é foda. Mas, tipo assim, puta, tem que fazer a melodia crescer no final, sabe? Umas coisas assim. Não, eu te entendo, porque eu muitas vezes já estive do outro lado e, às vezes, por não ter um vocabulário musical, é muito difícil pra gente expressar o que a gente quer. E eu acho que como você tem uma facilidade na comunicação e um rico vocabulário do universo da música, você funciona praticamente ali como um tradutor-intérprete ali, né? Entre exatamente. O cidadão que não entende música e o cidadão que entende música. Eu acho que isso é muito importante nessa área, né? Uma pessoa que consegue... Isso eu acho que é a coisa mais importante de todas, cara. Porque, tipo assim, tem muita gente que faz música, tem muita gente que produz, que faz música em casa. E tem uns caras jovens, assim, que vêm já tirando um puta som e tendo umas puta ideia legal. Mas tu bota pra falar com o cliente, tipo assim, não rola, né? Entendi, então eu acho que tem essa função de entender o que é preciso ser feito pro trabalho acontecer. Que é meio... Cara, é meio psicólogo, assim, meio vidente. Sim. Não, é uma sensibilidade muito pessoal, né? Você consegue ali... Porque você, como já trabalha há muito tempo no universo da publicidade e também com você mesmo, você fez faculdade de intérprete. Querendo ou não, eu vou fazer uma associação aqui muito louca, mas você tem a habilidade muito grande de tocar no instrumento aquilo que está na cabeça da pessoa. Não sei, talvez seja uma habilidade sua, não sei dizer se estou falando besteira aqui. Eu acho que é aprendível, cara. Eu acho que é possível de aprender e de ensinar. Mas tem que ter uma vontade grande de fazer isso. Então, porque o que funciona, por exemplo, assim, você está falando com um cliente e aí você ouve o que ele tem para te dizer e você tenta traduzir internamente para planejar como que você vai trazer aquilo para um resultado de som
E além disso, você tem que deixar ele confiante, tranquilo, que você vai conseguir fazer. Então você tem que dar exemplos para ele que ele consiga compreender. Não adianta você falar um monte de coisa técnica, que, tipo assim, o cara vai te olhar assim. Então, eu acho que isso é o seu repertório muito importante nesse momento, né? Total, exatamente. Ter um repertório muito grande. Seja um repertório de qualquer coisa para você tirar um exemplo da cartola na hora ali. Ainda tipo mais, assim, não. O que deve ser muito engraçado é o seguinte, né? Não. O que deve ser muito engraçado é o seguinte: um cliente vem te contrata, que é uma música clássica. Aí quando ele vai olhar para você e para sua empresa, vai falar: aquela empresa faz ótimas músicas clássicas. Só que outro cliente vem para você e pede ali uma referência, sei lá, um sertanejo raiz. Aí você entrega pro cara, aquele cliente olha para você: essa empresa é muito boa, ela faz muito bem. Muito boa de sertanejo. Quer dizer, a sua versatilidade é uma coisa muito importante e que, como pode dizer assim, quanto mais invisível parecer ali nesses momentos de trabalho sob encomenda, quanto mais invisível você for, melhor, né? E o cara, ele conseguir ter o bom resultado, que é o que está na mente dele, e ele vê na sua empresa isso. Ele fala: esse cara me entrega exatamente o que eu quero, né? Na verdade, eu acho que o importante é que as pessoas nos vejam como solucionadores de problemas de som. E aí, tipo, como que a gente vai chegar no resultado, eu acho que é o que mais interessa. A mágica acontece ali dentro. Entrou lá, sai, que a mágica acontece. Inclusive, uma das coisas estratégicas que eu aprendi ao longo dos anos é que, tipo assim, cara, você não consegue dominar tudo e você não consegue fazer tudo. Sempre vai ter alguém que faz alguma coisa melhor que você. Então, tipo, cara, não tenha medo de chamar os especialistas. Saca? Tipo, eu tenho muitas coisas que eu faço, mas muitas coisas que eu, tipo, puta, se não é a minha linguagem, eu consigo defender e tal, falar, mas eu chamo um brother que domina. Claro. Tipo assim, o próprio sertanejo raiz. Tem o meu amigo lá, o Emerson Ribeiro, que, tipo assim, cara, ele faz sempre pra mim e sempre mata a pau, assim. Tipo, claro, eu trago a coisa de organizar, de organizar a criação, a entrega, de direcionar. Os prazos são muito curtos, né, Lô? Quer dizer, a publicidade... vamos entrar nisso, eu achei legal falar. A publicidade, ela abre portas para muitas coisas legais. Ela oferece, né, um leque de oportunidades muito grande de trabalho, trabalhar com profissionais muito legais. Só tem uma questão que é o prazo, que é muito apertado. Mas isso, com certeza, então, essa organização sua é muito importante. Que nem se às vezes o cara é um puta músico, mas ele não tem essa facilidade, habilidade da comunicação e organização que você tem, muitas vezes ele até entregaria aquela trilha, mas ele leva um tempo gigante. Então, assim, você realmente é um facilitador ali. Você é um cara que resolve problemas dos dois lados. Você resolve o problema do cliente, que tem pressa e não sabe direito como expressar, e resolve o problema do músico, que não tem paciência e que às vezes não consegue se organizar. Então, você é um cara ali que navega muito bem dos dois lados, né? E esse é um talento e é muito louco, muito cara, porque assim, você vê assim, às vezes eu tenho a tendência a achar que sempre é mais simples do que parece, né? E às vezes você, tipo assim, se você solta, por exemplo, alguém que não tem a paciência com o cliente para pegar um feedback, pegar um brief, um pedido de ajuste, a pessoa vai dar uma volta gigante no negócio que, cara, na verdade, o cara tem uma necessidade que ele tá te pedindo um negócio que é mais simples, cara. Então, é engraçado isso. E os anos comprovam que as coisas se repetem, né? Não no mau sentido, mas, tipo assim, depois que você pega um certo know-how em resolução de problemas, as coisas ficam mais fáceis, né? Mais fácil. Ô, Lô, na publicidade, tem algum trabalho que te marcou muito assim? Por exemplo, você teve a oportunidade de contratar um músico muito legal, você teve a oportunidade de trabalhar com sei lá, orquestra, instrumento. Conta pra mim alguma experiência que você teve que foi muito gratificante que a publicidade trouxe pra você. Cara, como a gente fez a pré-conversa ontem, eu separei as três... Não entrega, Lô, não entrega. Porra, desculpa aí. Tô brincando, conta aí. Qual foi Eu gosto muito do filme de Corona que a gente fez, você deve ter um link aí pra mostrá-lo. Tem um link aqui, fala um pouco antes dele, pessoal, quando... Eu acho legal você falar antes, porque quando as pessoas assistirem aqui, elas vão ver várias camadas que ontem até mesmo a gente estava falando aqui com o Tássio, que trabalha com mix, edição de som. Quando você descobre tudo que está por trás daquilo, você tem outro olhar sobre aquilo, porque o som é aquela coisa, é uma arte invisível, né? Assim, total, é meio subjetivo, né? Exato. Quanto menos você perceber a presença dele, e mais ele te seduzir, melhor foi feita a obra, né? Quando te chama mais atenção do que a imagem, ali você fica, peraí, mas onde eu olho?
Então, acho legal você falar um pouco antes sobre esse processo do Corona, para a galera quando ver, entender tudo que você tá... Cara, eu acho que também você tocou num ponto legal, assim, cara. Tipo assim, uma coisa que é difícil de algumas pessoas entenderem, primeiro, quando elas começam a trabalhar fazendo música sob encomenda, né? Que é, tipo assim, quando você está fazendo a música pro filme, a música tem que servir o filme, né? Ela não pode ser um negócio para atrapalhar o filme ou fazer o foco da história, do storytelling ser desviado, né? Então, tipo, é muito interessante esse aprendizado de você julgar seu próprio trabalho e, às vezes, voltar um passo atrás porque ele está tomando um protagonismo maior do que deveria. Tá. Então, isso é uma coisa engraçada, que a gente vai ficando mais velho e vai cada vez mais indo nesse caminho, né? Engraçado. Mas falando um pouco desse trabalho, eu tenho um carinho muito grande por essa trilha do Corona, porque é um comercial de 90 anos da cerveja Corona, foi feito pro México mesmo, né? Para Léo Burnet, México. A gente foi convidado pela Lândia, produtora de imagem, o Rodrigo Saavedra que dirigiu, e a gente fez 3 demos, né? Demos que eu digo assim é quando a gente tem um trabalho que tem um prazo e tem uma coisa que dá para fazer, a gente faz mais de uma opção de música, né? Isso é uma coisa interessante. Então a gente fez as 3 demos, eles gostaram da minha música, que é essa que você tem o link aí, e aí, tipo assim, eu diria que ela é uma música cheia de detalhes interessantes, assim, tem um quarteto de cordas, tem um naipe de sopros, tem assovio, tem guitarra, tem bateria, tem baixo, tem uns beats eletrônicos meio disco. Então, tipo, é uma coisa bem artesanal que eu fiquei muito feliz de poder fazer, assim, e ter tantos detalhes, assim. E ela tá muito amarradinha na montagem do filme, sabe? Tipo, ela não toma esse protagonismo que eu falei de roubar a cena, ela não estraga a locução, o sound design aparece quando tem que aparecer, então eu acho que foi um job muito feliz, assim, muito legal de fazer, e um dos que eu tenho uma puta lembrança boa, assim, me lembro de ir num sábado, né, na reunião para falar com os caras lá, com os mexicanos, né, que estavam aprovando o filme, e cara, tipo assim, mexicano falando inglês e nossa, muito difícil, cara. Eles falam espanhol, que é, tipo, muito difícil de entender, e falando inglês é mais complicado ainda. Mas, no fim, a gente se entendeu, e eu falei com eles, peguei os pedidos de rebrief, de ajuste, e deu tudo certo. Olha só, vamos dar um play pra galera conferir aí. Legal. Eu não tô sem som, né? Tá sem som pra você? Tá sem som pra mim. Pera aí. Ué. Calma aí. O som deveria estar aí. Pera aí. Bom, enquanto isso, eu aparo Sem som ainda. Continua sem som. Eita. Tá sem som pra vocês também aí, galera? Amiguinhos, falem aí. Vocês estão conseguindo ouvir o Sem som? Sem som. Eita, O nós. Jorge falou. Pera aí. Deve ter algum problema técnico aqui. Ah, pô, mas sacanagem, né, Lô? Fazer sem som aqui. A gente faz som na hora, cara. Olha só, vocês não estão ouvindo, mas eu tô ouvindo. O som pra mim tá rolando. Ontem eu testei e tava funcionando também. Não, isso é bug, é sabotagem da concorrência. Essa aqui, deixa eu ver. Vamos ver se essa aqui tá com som, peraí. Esse tá com som aí, Lô? Não, também não. Você tá com o fone fechado? Não, como assim? Me fala. O fone de ouvido, você diz? Você tá no celular, você não tá no celular, você tá no desktop. Tô no celular, tô no celular. Eu não sei como fazer pra botar o vídeo na live pra com mim som. tava... Mas nos outros que aqui. você fez deu certo. Deu, então. Deixa eu só um minutinho. Agora tem uma buzina passando. Pera aí, vamos ver aqui. Tá me ouvindo aí, Lô? A galera tá falando, o meu amigo falou, o Potix, pra botar Solta o link na página. Vou soltar o link na página. Boa, galera. Estranho. Bom, desculpa a falha técnica aí, o link vai estar na página.
Não, mas é isso E, aí, bom, cara. O bagulho ao vivo tem erro, né? Então. muito estranho. Mas tudo bem, o link vai estar na página, depois a gente vai soltar também no YouTube, vai estar lá à disposição o link. Ô, Lou, por exemplo, quando você vai gravar, qual foi o prazo que você teve para fazer a trilha desse filme aí? Cara, eu acho que foi um prazo grande, assim, foi uns 10 dias. A gente Grande, conseguiu. 10 dias. Não, porque normalmente, tipo, 10 dias é prazo pra caramba, né? A gente Aham. acaba. Eu não lembro exatamente, assim, cara, mas até aprovar a ideia, assim, e poder trabalhar mais, foi sei lá, digamos que uns 4 dias para entregar as primeiras demos, e aí depois o resto para finalizar, assim. E aí, claro, daí naquela época, isso aí deve ser 2014, 15, eu acho, já tava começando a ter os Gremlins, né? Tinha versão de 90, versão de 60, versão de 30, outra versão de 30, versão de 15, né? Que hoje em dia não existe o job sem Gremlins, né? Parece que joga água, blu, ele Gremlins. brota vários filhotes. Muito bom, Lou. Bom, Lou, então o link vai estar aqui na bio, a gente vai colocar, depois eu te mando também direitinho. Aí na versão do YouTube eu já mando com o som também para Sim, você no poder YouTube vai ficar compartilhar mais aí. fácil, né? Vai ficar mais fácil. Lou, você também teve um trabalho muito marcante que você me falou, que você teve a oportunidade de fazer, que a gente fala, que você compôs uma letra e um cantor. Como é que foi o Ford lá que você falou? Vou até deixar aqui, que também Então, acho que vai sem som, mas eu vou deixar, que eu achei muito legal isso que você falou, de você ver uma música que você escreveu sendo cantada ali. Como é que foi essa sensação aí? esse aí foi um trabalho super legal que a gente fez também. A gente recém tinha aberto a produtora, né? Tipo, a Indie Food São Paulo. Foi 2013, cara. E aí a gente, o Vico da GTB nos convidou para fazer o filme que o Cisma dirigiu. E a ideia era fazer uma canção, assim, uma música meio on the road, assim, né? E aí eu Uhum. fiz uma música, o Pedro, que é o meu sócio, fez outra. O Wilson também fez outra, que é o meu outro sócio. E o Spencer, que é um dos meninos dos produtores de Nova York, também fez outra. E aí eles acabaram escolhendo a minha música e a gente gravou com os cantores do casting dos Estados Unidos. Então, tipo assim, foi a primeira oportunidade que eu tive legal, assim, de gravar um puta cantor foda com... fora, né? Tipo assim, gravando uma música minha. Então isso foi super legal, assim, foi super... Depois, E como claro, é a que foi gente você? fica bem mal acostumado porque Eu ia te grava fazer uma toda hora, né? pergunta. Você, assim, é uma pergunta de leigo do universo musical. Aham. Como é que é? Você manda a letra e a melodia e ele faz. Como é que é Cara, esse casting de cantor? Como é que funciona? na verdade, modo mais normal. Tipo assim, eu produzi a base toda, gravei as coisas, cantei eu mesmo. Aham. Aí mandei a demo pro agente de casting nos Estados Unidos, que ele tem Los Angeles e Nova York. Falei, ó, cara, eu quero que você consiga um cantor meio Johnny Cash, com a voz bem estragada, assim, bem cigarro. Aí o cara me mandou, tipo, uns 10, assim. A gente escolheu, eu quero esse. E aí gravou as demos com ele e ficou bom pra caralho, sabe? Tipo, Caraca. então é muito louco. Você fica 3, 4 dias ouvindo você cantando com a sua voz ali, daí botando mais instrumento, puxa pra cá, põe pra lá, daqui a pouco vem um cara com uma puta voz assim, cantando a sua música e falei, caralho, ficou foda. Muito, muito louco isso. É um processo muito, muito legal, né, Lô? Porque é, eu fico imaginando assim, o espectador, quando vê a obra na TV, não imagina todo esse processo que tem por trás, né? Não, Muitas vezes com acha que é uma música certeza. que já existe, que adaptou. Cara, olha que processo incrível, assim, para um músico. Você compor uma música, né? Fazer o casting da voz, quer dizer, você tá entre aspas, brincando. Tá brincando, é uma brincadeira muito gostosa, claro, que tem uma responsabilidade muito Sim, grande, tem valores muito grandes envolvidos, mas é um prazer, assim, enorme, eu imagino, para você é quando você muito tá. divertido, cara. É muito louco, assim, né? Tipo, porque isso é uma coisa interessante da publicidade, que ela acaba te proporcionando umas coisas diferentes, né? Que você não faria, tipo, no disco da sua banda, sabe? Tipo, Uhum. ou, sei lá, você está produzindo um artista que vai fazer um disco, você não vai ter como fazer sempre esse tipo de coisa, né? Então, tipo assim, É, como tem mais verba, tem mais verba e mais exigência de coisas diversas e interessantes, você consegue fazer coisas mais legais, né? Então, tipo, e isso aquilo é também, muito né? legal. Imagina um cara que só produz eletrônico, ele vai ficar muito tempo envolvido no universo eletrônico. O outro que é sertanejo, Sim, ele vai ficar muito no sertanejo, pop. Você não, quer dizer, hoje está fazendo uma música instrumental aqui, ou uma música clássica, amanhã você vai para um eletrônico, depois você está num sertanejo, aí depois está
É incrível, né? Assim, eu imagino que deve acaba ser sendo um laboratório maluco de experiências e de testes, né? Assim, porque você... a mesma coisa que eu falo, tipo assim, quando me perguntaram, precisa fazer um pagode. Você já fez pagode? Eu falei, já. Só que nunca tinha feito, né? Daí fui lá comprar um cavaco para aprender a tocar o cavaco. Então, tipo, essas coisas são super Não, engraçadas. e além Né? disso, Tipo, né, Lou? Não só aprender a tocar o cavaco, mas também você, como você mesmo falou, você tem a habilidade de reconhecer aquilo que você não tem muita força e ir atrás do melhor profissional para te sim, ajudar sim, naquilo, sim. né? Isso é muito importante. Isso é um negócio que o milagre da verba faz também, né? Tipo, cara, Exatamente. você não faz um negócio, não tem problema, você contrata alguém que faz. E aí, e aí você Não, e assim, mas direciona e às vezes, tal, né? Lou, por exemplo, esse direcionar é crucial, porque se hoje alguém que é de agência, um criativo, ou mesmo quer fazer uma música do gênero country, por exemplo, cara, Aham. imagina o exercício que esse cara vai ter que fazer para descobrir tudo que você já sabe, que nem que tem o É, casting nos Estados Unidos. Essa rede de contatos é uma coisa muito importante, né? Não total, só o cara. Eu conhecimento, mas acho porque que é não é tudo. só dinheiro, né, Lu? Não, Não é não, só o não, com dinheiro. certeza. É o seu bom gosto na seleção do profissional. Sim. Quer dizer, acho que o mais caro é o filtro, que é você, né? Que é quem Tipo uma seleciona e... curadoria, né, cara? Acaba Exatamente, sendo cara. um. Você acaba cuidando de tudo. E isso é um negócio que não se constrói de um dia para o outro, né? Vem de uma estrada, né? Então isso que é Ô, interessante, Lou, né? e você, como eu falei, você mantém o seu trabalho autoral sempre em paralelo com a publicidade. Eu gostaria que você Sim. falasse um pouco dos seus álbuns aí que você tem e como é que é? Você traz muita, por exemplo, você está envolvido num trabalho, como é que você costuma trazer coisas da publicidade para o seu trabalho autoral, levar do seu trabalho autoral para a publicidade? Como é que funciona? Cara, eu acredito que sim. Na verdade, o primeiro disco que eu fiz, que saiu em 2011, tinha um monte de músicas nele que eram sobras de publicidade, que eu Olha, não qual tinha. foi o Universo em Fade? É esse? Exatamente. Tanto que acabou saindo um disco duplo, né? Porque eu tinha tanta música junta, assim, sei lá, eu nunca tinha tido coragem de botar minha cara pra tapa, né? De lançar um disco solo com o meu nome. E aí, tipo, já lancei o primeiro disco duplo, porque tinha um monte de música. Era assim, era sobra de publicidade, sobra das coisas que eu fiz na faculdade, tudo misturado, uma salada louca. Mais umas músicas de curta-metragem misturada. E aí, só que eu precisava muito fazer isso para me expressar, né? Porque eu já tava, tipo, Hum. enlouquecendo, né? Eu A acho mesma que. sensação que você tinha na faculdade, eu acho, quando você começou a É, fazer instrumentista e precisou sair para depois se encontrar no compositor ali, né? Talvez tenha sido um caminho total, parecido. cara. Era um negócio que foi muito importante para mim. Foi breakthrough, assim, tipo, para eu Ah. conseguir me expressar. Mas voltando à sua pergunta, eu acho que influencia sim, cara. Porque, tipo, tem algumas coisas, assim, a minha pegada nos discos solo é mais, eu diria, mais pro eletrônico com rock, soundtrack, assim. Uhum. Então, tipo, alguns trabalhos que chegam na gente, eu consigo botar mais essa minha veia que tem essa pegada. E, Uhum. e, por exemplo, no meu disco novo, no EP, no Turn Me Off, eu consegui colocar algumas coisas que eu sampleei de umas trilhas minhas de publicidade. Então, tipo assim, as coisas são bem... aquela coisa... Muito conectadas, né? Muito Elas conectadas não tem como separar um e artista do outro ali, né? aquela velha parada de não botar material fora, tudo se reutiliza, tudo. Sim. Então, tipo, eu vou dizer o que eu fiz. Eu peguei e recortei uns naipes de cordas, assim, de quartetos de cordas que eu usei um pouco no disco. Recortei uns sopros também e recortei umas baterias, tipo, coloquei ali, que eram de coisas de trilha de publicidade, de outras Uhum. paradas. Então, eu acho que sim, as duas coisas se influenciam bastante, né? Então esses estão no Spotify, esses álbuns aí pro pessoal também Então, ouvir. Eu vou todos deixar eles o no link Spotify. ali depois no YouTube para a galera poder acessar. Mas é Ótimo. muito Lô, isso é muito interessante, né? Porque essa habilidade sua de conseguir transitar nesses dois universos é muito importante, tanto para o artista quanto para o profissional, né, Lô? Porque não adianta nada também Total. você. Eu vejo isso muito, assim, a gente trabalha mais na parte de imagem, mas às vezes você vê. A gente que trabalha nessa área, a gente se vê nesse dilema, às vezes, mas a minha obra, mas o trabalho. Cara, e você vê que não, que dá para você conciliar tudo, né? Não só ter o Dá. Às prazer, vezes é né? sofrido. Sim. Às vezes é sofrido, porque às vezes é tipo assim, cara,
às vezes você quer fazer mais coisas que você tem condições de horário, de tempo para fazer, né? Mas eu, claro, obviamente, pela a quantidade de movimento que eu faço falando, você dá para ver que eu sou super ansioso e eu penso muito. Então, tipo, eu penso muitas coisas ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu fico mega ansioso e, tipo, às vezes o horário que sobra para eu fazer as minhas coisas pessoais é às 10 da noite, entendeu? Então, isso dá uma ânsia maluca, assim, né? Mas eu acho super importante não desistir desse lado, porque eu conheço muitas pessoas que, tipo, fazem trilha para publicidade há 30 anos e não tem um disco lançado, sabe? Eu acho isso... Eu não gosto disso, dessa ideia. Sim, assim. eu acho que é um fantasma que eu sempre quis evitar. E outra coisa, Lou, que eu acho também é o seguinte, eu fico imaginando... Porque é um trabalho muito prazeroso, que é música, né? Então, você está fazendo publicidade, dinheiro, é uma coisa ótima. Mas eu acho que é mais aquela coisa de você olhar para trás, que nem você falou dos 30 anos, e falar: caramba, cara, olha quanta ferramenta eu tinha na mão e podia ter expressado uma voz interior e não expressei. Porque você é num parque de diversões, assim, de ferramentas. Todas as ferramentas estão à sua disposição. Não usar elas... Não usar elas seria um pecado. Exatamente. E tem uma história muito legal, cara, uma história que eu pensei e que eu acho legal dividir, que eu sempre quis falar, agora é o momento bom de falar. Que esses dias alguém postou no Facebook, cara, algum daqueles jingles antigos eu não sei, não me lembro exatamente o que, mas contando a história vai fazer sentido. Sei lá se era tipo de Mulher para Mulher Marisa, ou Pipoca e Guaraná, não sei o quê. E aí postaram uma versão que a base, o arranjo era meio estilo Marina Lima, assim, né? Tipo, final da década de 80, começo da década de 90, então aqueles instrumentos meio clássicos da música pop brasileira, parecia uma música da Marina Lima num jingle, sabe? E aí os comentários das pessoas eram todos assim: nossa, que legal esse arranjo, parece uma música do disco da Marina, parece a Marina, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas todas, elas se lembram disso aqui, elas se lembram da referência que inspirou o Job, e elas não se lembram do compositor ou do produtor que fez o Job. Então isso ficou muito marcado na minha cabeça para ter mais certeza de que é preciso fazer as coisas próprias. Porque, tipo assim, se você vai se vangloriar só de, tipo, puta, fiz uma puta trilha orquestral que parece Hans Zimmer, daqui a 10 anos alguém vai vir, nossa, legal essa música que parece o Hans Zimmer. Olha, é verdade. Só que não vão lembrar do seu nome. Então isso é uma questão muito, muito doida, assim, pra se pensar, assim, é meio... Cara, eu vou falar uma coisa pra você, fazendo uma reflexão, isso é uma semente que tá dentro de você desde a época lá da faculdade, cara. Porque total, você, isso é bar. Pô, tudo bem, bar é foda, é legal, sim, mas eu quero também... Qual é a minha voz no mundo, né? Não importa, talvez não seja tão bom quanto o bar, mas eu quero colocar pra fora um sentimento, uma visão de mundo minha. Eu acho que criação é expressão, né, cara? Então, tipo, se expressar, às vezes, quando você está criando sob encomenda, você não consegue se expressar 100% verdadeiramente. Às vezes sim, claro, mas às vezes não. Então eu acho que é super importante manter o trabalho autoral. E uma coisa também que eu sinto é o seguinte: às vezes você vai ter até mais reconhecimento, mais aplauso por uma obra menos autoral, mas que está mais no inconsciente coletivo. Entretanto, sim, aquele aplauso seu para você mesmo, que nem você falou, daqui 10 anos olhar para trás, que não interessa, né? Assim, não é que, claro, que se a galera gostar, fizer sucesso, é bom. Mas sim, o prazer de ver aquilo que você tirou de dentro de você e colocou no mundo, não tem preço, né, Lou? E realmente demanda... Eu vou até dizer uma coisa. A tentação de não fazer é muito maior para quem está numa carreira muito boa, tendo reconhecimento, prosperidade, do que para aquele cara que está parado. Porque o cara que está parado, às vezes, ele não tem mais nada a não ser fazer aquilo, né? Exatamente. É aquilo ou nada. Já uma pessoa que está... Eu vejo isso também na publicidade como diretor de imagem, falando com imagem também. Pô, às vezes está bem na publicidade e tal, você fala: não, cara, agora eu vou investir aqui. Mas se você não tirar 10 minutos, sei lá, um tempinho para você colocar para fora algo que está dentro de você, lá na frente, é como você disse, você vai se cobrar por não ter feito aquilo, sabe? Exatamente. E para mim o mais louco, assim, cara, é uma coisa que eu tô trabalhando e melhorando ao longo desse tempo, é a aceitação de que nem todo mundo vai gostar do que você faz, o autoral. Exatamente, cara. E isso é muito louco, cara, porque, tipo assim, você tá acostumado a receber aplauso. Pô, tipo assim, você faz uma trilha de publicidade, sei lá,
40 pessoas dão opinião, 40 pessoas falam que tem que crescer a música no final, que tem que ter não sei o quê, que tem que não sei o quê, que tem que pontuar, que tem que parar e blá, blá, blá. E aí, tipo, no final, todo mundo, nossa, ficou do caralho, tá foda isso aí, hein? Agora, se você bota o seu disco lá na roda, tipo, cara, nem todo mundo vai gostar. Isso faz parte Mas do... cara, isso faz parte, e se você for ver assim, né, grandes artistas, eles não ligam para a opinião dos outros, assim, digo, ele faz aquilo porque a alma dele pede para ele fazer aquilo, né? Agora, mas é isso aí, tanto porque tem artistas que só vão ser reconhecidos depois de anos que os caras morrem. Ou depois de morto, né? Cara, então, isso eu falo. Cara, mas o importante é que ele foi feliz fazendo aquilo, porque se ele for esperar ter o reconhecimento, muitas vezes ele vai abrir mão do prazer de ver o trabalho dele publicado para ter aplauso, né? Então é um dilema muito interessante esse, né? Você prefere ter aplauso ou expressar a sua voz do mundo ali? Porque a maioria das vezes, quando você coloca o que tá... A maioria das pessoas não coloca para fora o que tá sentindo com medo de ser julgado, exatamente, cara. Então, assim, é uma força muito grande que você tem que fazer, porque você tá se expondo, né? Você tá dando a cara a tapa, como você mesmo falou. Então, cara, tipo, aqui eu quero te dizer, parabéns por você, mesmo estando nesse parque de diversões e estando no topo aí, você ter ali, reservar um tempo para você, para abrir seu coração e botar pro mundo o que você quer dizer, cara. Isso é muito, muito, muito importante mesmo, cara. Parabéns. Realmente, você não abandonou ainda aquele garotinho ali que saiu do... exatamente. Você largou o bar para querer se expressar ali. Mas é isso, cara. Tem aquele exercício de pensar o que o seu eu com 10 anos de idade iria achar do seu eu hoje em dia, né? Cara, eu acho que ele tá muito orgulhoso de você, viu, cara? Com certeza. Eu acho, cara. Muito legal. Olha, o nosso tempo vai acabar. Eu vou abrir para perguntas aqui. Boa. Enquanto isso, deixa eu só colocar. Vai terminar. Faltou um pedaço aqui, tá aqui. Ó, galera, os filmes vão estar todos disponíveis lá no YouTube com áudio pra gente deixar lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Tiezão, sempre presente. Valeu, Tiezão. Olha ali, ó. Deixa eu ver, peraí. Bom, enquanto o pessoal ainda não manda aqui, eu vou fazer uma pergunta, alô. Por exemplo, assim, se hoje eu quero aprender música, dar um exemplo. Tô entrando gosto de música, tô entrando no universo da música e quero fazer trilha sonora para filme. Eu curto trilha sonora para filme. Hans Zimmer, minha inspiração é essa. John Williams. Qual é o caminho que você propõe? Porque, como a gente falou, na sua época, faz muito tempo já, então, faculdade de música. Hoje, você sugere seguir a mesma trajetória, fazer uma faculdade ou não? Você sugere já começar a estudar a internet, já botar a mão na massa? Que programas você recomenda? Como a gente sabe, hoje tem muitos programas disponíveis para a galera poder mexer. Qual que é o seu conselho? Eu gostaria muito de saber isso. Cara, assim, eu acho que eu não me arrependo de nada do que eu fiz, porque eu sou, hoje em dia, a soma de todas as minhas experiências, né? Então, mas é uma pergunta bem difícil essa, cara, porque... Vou dizer por quê. Porque os cursos que tem no Brasil de produção musical, ou seja, com esse foco, né, tipo, mais para trabalho, eu acho que eles não são tão abrangentes quanto os cursos que a gente tem fora do Brasil, né? Por exemplo, sei lá, o Wilson, que é meu sócio, ele fez a Brown University nos Estados Unidos, que, puta, música e tecnologia é um puta curso foda. Você aprende programação, música, tudo misturado, é muito louco. E o Pedro, que é o Botsari também, meu sócio, ele fez faculdade em Londres também, tipo, puta faculdade foda de Music and Technology, e aqui no Brasil não tem. Então, eu acho que é válido fazer de tudo, cara. Você aprender a tocar bem um instrumento é super importante. É a coisa que talvez demore mais tempo, né, para você conseguir. Mas eu diria que é que nem fazer exercício, cara. Tipo, nada que meia hora por dia, chega uma hora, daqui a pouco você vê assim, caralho, já tô tocando. Depois de um ano de meia hora por dia. E aí, além de aprender a tocar, aprender a criar. Que é, tipo, você exercitar a criatividade, né? Tipo, não só tocar a música dos outros, cover. Tipo assim, é legal estudar, aprender as músicas dos outros, mas também é legal você exercitar a sua criatividade. E aí, pra exercitar a criatividade, isso que eu ia falar, porque como nosso tempo tá acabando, eu só queria, tipo, da criatividade. Eu acho legal, pra exercitar a criatividade, o que você sugere a parte da criatividade? Então, é muito complicado essa pergunta, mas eu vou tentar. E ainda mais em 5 minutos. Cara, você faz milagres, cara. Faz um aí agora.
eu acho que a melhor maneira, tipo assim, você está aprendendo um instrumento, você está estudando teoria musical, você está estudando um software para poder gravar suas ideias e transformar as suas ideias em alguma coisa com começo, meio e fim. Eu acho que a melhor maneira de você aprender é você analisando coisas que já foram feitas, né? Observação. E uma aí, engenharia claro, reversa ali, de ver como foi engenharia feito. reversa, E aí, no caso, a pessoa que está estudando do zero, ela ainda vai ter uma limitação de não conseguir entender algumas coisas, de ter que estudar mais e vai ser mais difícil. Mas se você começar com coisas mais simples, né? Tipo, pega uma musiquinha, sei lá, se o cara tá estudando piano ali, uma música de iniciante, né? Tipo, e aí tenta aprender como que aquela música foi feita, quais notas que o cara usou, quais escalas que ele usou, qual é o ritmo que ele usou. E aí você tenta fazer meio que naquele esquema ali, né? Tipo assim, sei lá, parabéns a você. São duas frases, né? Uma pergunta e uma resposta. Aí você faz uma frase que seja uma pergunta e uma resposta e tenta construir uma música com esse clima, tentando achar os humores, né? Os moods, né? Sim. Isso daria pra gente fazer 12 lives. Não, vamos marcar a próxima aqui, de porque processo criativo. Eu tenho curiosidade de saber isso. Eu quero vamos marcar a próxima sobre processo criativo. Fechado. Pô, isso é do caralho, cara. Eu vou adorar. Vamos fazer, Malu. Ó, meu tempo tá acabando aqui, Lô. Eu só quero dizer também da Antfood, que eu quero só fazer um parênteses, a gente acabou não falando lá atrás, que hoje está na Antfood. Conta um pouco da Antfood, sei lá, você tem um tempinho rápido só para contar da matriz dela em Nova York, Amsterdã, da sua produtora hoje. Fala um pouquinho disso pra gente, por favor. Bom, a gente sabe que a gente vai fazendo muitos contatos ao longo da vida, né? E tipo assim, amigos dos amigos dos amigos, e mercado, e trabalho. Acabei ficando amigo do Pedro Botsares, que é o meu sócio carioca, que também era amigo do Wilson Brown, que é o meu sócio americano. E quando o Pedro estava voltando dos Estados Unidos para voltar a morar no Brasil, o Wilson deu a ideia dele abrir um escritório da Antfood no Brasil. E aí, nisso, como muitos amigos em comuns, eu acabei, tipo, sendo cogitado e conheci eles e eles me convidaram para abrir. E aí rolou super bem, assim, tipo, tanto pessoalmente, como de amizade, como de trabalho, né? Tipo, os três, na época tinha o Sean também, que era o outro sócio que saiu, a gente tinha a mesma ideia de fazer música boa, música bem feita, música com criatividade, e não encarar como, tipo assim, o fato de ser publicidade como uma coisa pior ou menor, sim, né? Sim. Fazer coisas de verdade, tipo assim, você tem que gravar cordas, grava cordas, você tem que gravar o cantor nos Estados Unidos, grava o cantor nos Estados Unidos. E aí, cara, eu acho que o fruto de acreditar nisso de verdade foi que deu certo, né? Então, sim, muito certo. Grande Lô, faltam 2 minutos para encerrar aqui. Quero te agradecer. Vou deixar o link da Antfood também aqui disponível para o pessoal entrar, ver todo o trabalho de vocês. Vai cair agora em segundos. Muito obrigado e vamos marcar a próxima para falar sobre criatividade musical aqui. Valeu, mano. Muito obrigado pelo convite. Foi muito divertido. Sabe, como eu falo pelos cotovelos, pode me chamar sempre. Não, cara. Foi bom aí, ó. O Cláudio Lacerda, bom pra caralho esse Lô. É isso aí. Um beijo, Claudinho. Faz saudade. Os amigos galera mandando salve aqui. Vai cair, Lô. Muito obrigado, irmão. Até breve. Valeu, mano. Se cuida aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Também. Tchau, tchau. Ih, não caiu ele.